Glória a Deus. Aproveito também para cumprimentar os irmãos, as pessoas, as famílias que estão em casa, nos assistindo, ou talvez nos ouvindo aí pela Rádio Melodia FM, em casa, no trabalho, talvez dirigindo seu carro. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a todos nós nesse dia, nessa manhã, e que esta palavra possa vir de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um texto que está no livro de Números, no capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao 9. Números, capítulo 21, versos 1 ao 9. Diz assim: Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormã. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Moisés fez e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Feche seus olhos se você puder, curva sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar na tua casa, emprestar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero, Deus, juntamente com a tua igreja, agradecer por cada família aqui representada, por aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã, por esse dia tão abençoado e pela tua palavra, Deus, que acabamos de ler e que será ministrada nesse momento, ó Pai. Pedimos ao Senhor que na pessoa do Espírito Santo venha direcionar cada palavra segundo a tua boa e perfeita vontade. E que os nossos corações possam estar mesmo como uma terra boa, produtiva, uma terra fértil, pronta para receber essa semente tão poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Amém. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã, uma reflexão com base nesse texto, e vamos estar lendo outros versículos aqui também. Hoje, pela manhã, na verdade, de madrugada, lendo um pouco mais esse texto, e já havia lido, já venho preparando a palavra, mas algo me chamou muita atenção nesse versículo, e aqui é de onde eu quero tirar o tema para a mensagem desta manhã: os desafios durante nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã, ela é um desafio, um grande desafio. Quando eu olhei para o versículo de número 4 do capítulo que nós lemos, a última parte do versículo está escrito que o povo ficou impaciente no caminho. Quando eu li esse versículo e comecei a meditar, principalmente nesta última parte, a última parte aqui do versículo, esse livro é escrito por Moisés, despertou algo
muito grandioso em meu coração, pelo menos no meu ponto de vista. Eu sempre digo que a palavra ela é para mim primeiro, né? Então, assim, falou muito ao meu coração, e eu queria trazer dentro desse texto uma mensagem da parte de Deus, poderosa para as nossas vidas, para nos encorajar, nos fortalecer, para que nós possamos sair daqui nesta manhã com as nossas vidas renovadas mesmo no Senhor. Quando você vê no versículo 3, a última parte, o lugar chamado Ormá, esse nome que foi dado a esse lugar, no território cananeu, significa devoção. E ele destaca-se como um símbolo da fidelidade do povo de Israel em seguir as ordens de Deus para a conquista da terra, ou a terra de Canaã. A história dessa cidade nos lembra também da importância da dedicação e compromisso com a vontade de Deus em nossas vidas. Então, esse significado do nome desse local, significando devoção, né, representando aqui ou mostrando a fidelidade do povo de Israel em seguir as ordens de Deus, todos os direcionamentos de Deus, para que eles pudessem conquistar ali a terra de Canaã. Esse nome foi dado a esse lugar após esse voto que Israel havia feito ao Senhor, o pedido que eles haviam feito ao Senhor, e o Senhor ouviu, né, o pedido, aceitou o voto e realmente destruiu aquele povo e deu uma grande vitória a Israel ali. Quando nós vimos no versículo de número 4, partiram eles do monte Or. Esse monte, esse nome mencionado aqui, é o lugar onde Arão morreu, e as suas vestes sacerdotais foram dadas ou transferidas para o seu filho Eleazar, que foi ali o sacerdote, né, no lugar de Arão, segundo a ordem de Deus e um propósito de Deus. E Deus já havia dito, né, que Arão e Moisés, eles não entrariam na terra prometida, nenhum dos dois entraria. Então ele morre no Monte Or, e as vestes sacerdotais deles são transferidas ali para Arão. Isso está no capítulo de número 20, eu salvei aqui o verso 27 e 28, que diz assim: Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o Monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Só para mostrar a importância do significado na Bíblia desses dois nomes. Um local significando devoção, a obediência de Israel ali em cumprir, né, as ordens que Deus havia dado, e também o ponto ali, né, no sentido geográfico, que mostra também que Arão ia até um determinado ponto. A partir dali não seria mais sacerdote, porque ele iria morrer no Monte Or, e o filho dele continuaria no lugar dele. É interessante todo o capítulo, mas esses versículos que nós lemos, nós temos ensinamentos profundos aqui dentro. Claramente revelado a graça de Deus nesses versículos. Nós observamos a partir do verso de número 1, que o rei cananeu de Arad, ele soube que Israel estava vindo pela estrada em direção a eles, e eles atacaram, destruíram, né, mataram muitos israelitas, capturou alguns deles, e Israel foi clamar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor. Todas as vezes que Israel pediu ajuda ao Senhor, todas as vezes que nós pedimos ajuda ao Senhor, com sinceridade, a boa parte das vezes Deus vai nos responder e nos atender do jeito que nós queremos. Muitas vezes não. Muitas vezes Deus vai ouvir, mas não vai nos responder do jeito que nós gostaríamos, né, de sermos respondidos. Mas fato é que Deus ouve todas as orações e Deus ouve todo o clamor do seu povo. Eu coloquei uma pergunta aqui para nós pensarmos nela. Vocês já perceberam que algumas vezes, após recebermos uma grande bênção, uma grande vitória de Deus, talvez aquela que você clama por ela há tanto tempo, você ora, busca, ou talvez nem ora tanto tempo, né? Ora 10 minutos e Deus já responde, acontece, né? Tem oração que é instantânea, você ora e acontece. Tem outras que você clama uma semana, um mês, um ano, 10 anos, né?
Deus não responde, ou responde, né? E a grande maioria das vezes, quando nós recebemos uma grande bênção, uma grande vitória, nós temos momentos de alegria, momentos de júbilo, momentos em que nós somos totalmente devotos a Deus, em que nós contamos os testemunhos, mas é justamente nesses momentos que nós corremos o grande risco de relaxar. Quem já percebeu isso? Recebi a minha bênção, batalhei, orei, jejuei, consagrei, fiz o propósito de 40 dias, oração, jejum e palavra, Deus abençoou demais, agora, ficar tranquilo. Nós corremos o risco de relaxarmos e às vezes cair em um estado de desânimo, fraqueza e até mesmo parar na caminhada, desistir da caminhada. E eu salvei um comentário muito interessante que diz o seguinte, até está com base no texto ali do nosso tema, né, do ano de 2024, ano do renovo, Isaías 40, 31, só ler o comentário. Uma coisa é subir com asas como águia, não é? Os que esperam, os que confiam no Senhor, os subirão com asas como águia. Oh glória, né? Que bênção. Uma coisa é subir com asas como águia, isso fala de bênção, de renovo, de vitória, de receber. Outra coisa bem diferente é caminhar e não fatigar. Outra coisa totalmente diferente é caminhar e não fatigar, porque isso fala de perseverança, de permanecer firmes, de dar continuidade. E aí, né, está aí o grande desafio. Compreenderam? Uma coisa é subir com asas como águia, bênção, renovo, vitória. Outra coisa é caminhar e não fatigar, que fala de perseverança, de dar continuidade, de permanecer no caminho, de permanecermos firmes. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, quando ele trata ali a respeito das armaduras de Deus, ele fala no verso 10, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder dele. Ele vai dizer para revestir de toda a armadura de Deus, mas no verso 13, ele diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Significa que o dia mau, ele vem para todos. O dia mau, ele vem depois que você ora, depois que você reveste toda a armadura de Deus, depois que você é abençoado, depois que você desfruta do renovo de Deus, depois que você está voando alto, né? Voando como águia, acima da tempestade, vendo a distância, não é? Esse dia mau, ele pode vir. E é justamente nesses momentos que nós precisamos ficarmos firmes. Por isso surgiu o tema dessa palavra, os desafios durante a nossa caminhada cristã. E eu quero citar aqui pelo menos 3 desafios. O primeiro deles, que nós enfrentamos, e Israel teve essa dificuldade, os apóstolos tiveram essas dificuldades, os grandes pregadores avivalistas tiveram essas dificuldades, e nós, na atualidade, nós continuamos tendo essa dificuldade, só que agora com muito mais intensidade, agora muito mais do que antes, que é a falta de paciência. Tem alguém aqui que tem toda a paciência do mundo? Tranquilaço, sossegado demais. Nós estamos com muita falta de paciência, ou com paciência nenhuma. O que acontece? Está no texto, o verso 1, o verso 4, melhor dizendo, na última parte que eu mencionei, que o povo ficou impaciente. Isso, queridos, foi depois de Deus dar uma grande vitória para eles, de destruir o rei cananeu, de o Senhor abençoar, de o Senhor ouvir a oração, de o Senhor receber o voto, do Senhor falar que ia abençoar, o Senhor abençoar, e o povo fica naquela falta de paciência terrível. Por que nós precisamos policiar nós mesmos com essa situação, e no final a gente vai dar uma direção? Porque a falta de paciência, ela pode nos levar a coisas terríveis. Não é só o pecado, a falta de paciência, estou pecando porque eu não tenho paciência. Mas veja bem, ela pode nos levar a coisas que desagradam a Deus, como perguntas, questionamentos, reclamações, que na maioria das vezes não teremos respostas, e corremos o risco de murmurarmos contra Deus, trazendo consequências terríveis contra as nossas vidas. A falta de paciência em Israel, durante muitas vezes, Saul, por exemplo, ele desobedece a Deus, né? E sabe que ele perde o trono, e também ele não teve paciência de esperar o profeta chegar, ele foi sacrificar algo que não era para ele fazer.
Quando você vê diversos textos, por exemplo, Êxodo 32, né, ali o 31, 32, Moisés está no monte, falando com Deus, orando, o Senhor falando face a face com ele, dando direção a ele, para que ele pudesse transmitir ao povo, para que o povo continuasse sendo guiado e abençoado por Deus, queridos, porque não são só exigências, são bênçãos em consequências da nossa obediência. Nós obedecemos, somos abençoados. Não obedecemos, perdemos as bênçãos de Deus. E enquanto Moisés está lá no monte, o povo fica impaciente lá embaixo. O que será desse Moisés? O que esse Moisés está fazendo? Ele está demorando demais. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro para que nós possamos adorar. E aí, Arão cede à tentação do povo, faz o bezerro de ouro, adora, e consequências terríveis, né? Deus envia praga no meio do povo e a consequência é terrível. E por esta e outras razões, Arão também, juntamente com Moisés, não entram na terra prometida. Falta de paciência. E nos nossos dias também é assim. E no texto que nós lemos, é claramente a falta de paciência do povo, que levou o povo a murmurar contra Deus. Israel, queridos, no texto que nós lemos, está aí na Bíblia, ele chegou ao ponto de dizer que detestavam o maná, a provisão de Deus, o alimento, né, que Deus havia mandado do céu para eles. Lógico, o maná já apontava lá para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E aqui eles rejeitam o maná. Eles dizem que detestavam o maná, o que era a provisão de Deus para alimentar no deserto, que aquela comida era miserável. Pensa comigo, a falta de paciência levou esse povo a um nível de murmuração tão grande, que eles chegaram a dizer que a comida que Deus mandou do céu, a bênção que Deus mandou do céu, a provisão de Deus para eles, eles estavam dizendo: nós detestamos essa comida, ela é miserável, nós não aguentamos mais essa comida, nós não suportamos mais essa comida, nós não queremos mais esse maná, isto é miserável, desprezando a bênção que Deus havia enviado para eles no deserto. Detalhe, tudo isso, depois que Deus ouviu o pedido de socorro, aceitou o voto que eles fizeram e os abençoou, dando vitória sobre o rei cananeu. Isso revela também, queridos, ingratidão. Olha, o povo impaciente murmura contra Deus, reclama contra Deus, chama o pão do céu de miserável, de detestável. Nós não suportamos mais esse pão, mostrando uma grande ingratidão contra o Deus que os tirou do Egito, enviou Moisés como libertador, os tirou de lá, prometeu, já havia prometido a Abraão lá atrás, e Deus daria, porque Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Diante dessa dificuldade, da marcha diária de Israel, durante o período ali do deserto, a caminhada de Israel pelo deserto, eles haviam esquecido da promessa de Deus, de que entrariam na terra, que era a sua herança, que tomariam posse de Canaã, fazendo dela o seu lar, conforme está em Números, capítulo de número 15, versículo 1. Eles fariam de Canaã o seu lar. Outrora, escravidão, travessia, deserto. A ideia de Deus não era que eles perecessem ali, mas que eles entrassem em Canaã, tomassem posse dessa terra e fizesse delas o seu lar. Percebe como que a falta de paciência pode nos fazer a falar coisas terríveis, a fazer coisas terríveis, a tomar atitudes que não agradam a Deus. E eu não vou dar nomes aqui não, você pode pensar aí, e eu pensei muito também, mas são coisas pequenas às vezes. A população mundial, ela está tão estressada, tão ansiosa, com tão pavio tão curto, que qualquer coisa é motivo para nós, para eu, você, sairmos do sério, e correndo o risco de perder a paciência, ou correndo o risco de falar e fazer coisas que não agradam a Deus. Então, a falta de paciência, que eles têm sido um grande desafio, foi para Israel, e tem sido um grande desafio para a nossa caminhada, para a caminhada cristã, para a caminhada nos nossos dias, que têm sido tão difíceis. Mas diante dessa impaciência do povo, esta reclamação do povo, que traz, logicamente, consequências, Deus dá uma resposta imediata.
Deus envia, observa, Deus envia serpentes venenosas ou abrasadoras, dependendo da tradução, ao deserto, conforme está escrito aí no verso 6. São consequências da murmuração do povo, da desobediência do povo. A palavra abrasadora é a tradução do termo hebraico saraf, que significa queimando, e também se refere às criaturas angelicais, os serafins do trono de Deus, lá em Isaías capítulo 6, verso 2 e verso 6 também. O termo abrasadoras não descreve a aparência das serpentes, presta atenção, mas a inflamação e a dor causadas por seu veneno. Aqueles que eram picados morriam rapidamente, e ao que parece, era uma morte dolorosa. O salário do pecado é a... Quem se lembra, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Está escrito na palavra. Logo após uma grande vitória, que o povo pede ajuda a Deus, o povo reclama, murmura, fica impaciente. Isso, Deus não se agrada disso, e Deus envia serpentes no meio do povo. E essas serpentes, elas picaram muitas pessoas. E a Bíblia vai nos dizer, nos mostrar que muitos morreram. Mas Deus é tão misericordioso, daqui a pouco nós vamos ver a misericórdia, a graça de Deus dentro do texto também. Segundo desafio durante a nossa caminhada cristã, e esta é para todos nós, né? Como sempre, é a dificuldade de reconhecer quando erramos. Nós temos uma dificuldade de reconhecer os nossos erros. Ou é só eu que tenho essa dificuldade? Esse candidato aqui é o corajoso. Opa, tem muitos corajosos aqui nessa manhã, né? Dá até para fazer Os Corajosos 2. Tem um filme Os Corajosos, vamos fazer Os Corajosos 2, né? É um grande desafio. E a maioria de nós somos assim. Versículo de número 7, está aí no texto. O povo vai a Moisés e diz: pecamos contra o Senhor e pecamos contra você. Isso aqui claramente é um reconhecimento dos erros, do pecado. Pecamos contra o Senhor, primeiro. Ah, mas isso aí foi só Deus que viu, né? Não, pecamos, Moisés, contra o Senhor e pecamos contra você. Estamos enrolados. Pecamos contra você, Moisés. É muito interessante quando nós reconhecemos, porque o povo vai a Moisés, diz a ele, né, que havia pecado contra Deus, havia pecado contra ele, contra Moisés. E é interessante um comentário também, a confissão e a súplica do povo, que está no versículo 7, está escrito assim: Israel havia murmurado e se rebelado várias vezes, e numa das ocasiões anteriores havia admitido, está lá em Números capítulo 14, verso 40, o povo de Israel em uma ocasião admitiu, olha, havemos pecado, né? Está escrito bem assim o texto, Números 14, 40. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Israel diversas vezes, pecava, Deus rapidamente respondia o pecado deles, eles se arrependiam, oravam, clamavam ao Senhor, faziam votos, se curvavam diante do Senhor, Deus ia e abençoava. No entanto, nessa ocasião aqui de Números 21, que é o texto da nossa ministração nessa manhã, parece ser a primeira vez que essas palavras foram realmente sinceras, que vieram extraídas do fundo da alma, do fundo do coração daquele povo. No passado, Moisés havia se prostrado com o rosto em terra, intercedido por esse povo, mas dessa vez o povo suplicou ao seu líder que orasse por eles. Suplicou: Moisés, pecamos, ore por nós, interceda a Deus por nós. E tem um versículo, vários na verdade, mas um que eu salvei para citar, para mencionar a nós aqui nessa manhã, que é o Salmo 51, verso 17, que está escrito assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Sacrifício
aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Deus não rejeita, Deus não despreza aquele que, ainda que erre, ainda que pela falta de paciência cometa na sequência, tantos erros, mas uma vez reconhecidos esses erros, se achegue a Deus. A Bíblia nos garante que Deus não despreza, que Deus está pronto, com os braços abertos, disposto a nos perdoar, e não somente nos dar a oportunidade de continuarmos na nossa caminhada cristã, mas de continuar conosco na caminhada. Porque uma coisa é caminhar, outra coisa é caminhar convictos da presença de Deus conosco. Deus está conosco, irmãos, amém? Nós temos essa certeza em nosso coração. Então, são 2 desafios já citados. Primeiro, a falta de paciência. Segundo, a dificuldade de reconhecer os nossos erros. Terceiro desafio, durante a nossa caminhada cristã, pedir ajuda, irmãos. Que dificuldade nós temos de pedir ajuda. Nós tivemos aqui na sexta-feira uma palavra abençoada com o querido Isaac, né? Presbítero Isaac, que também é psicólogo. Nós tivemos aqui na sexta-feira 50 homens, uma bênção, 50 homens. E ele trouxe a palavra com base ali nos Salmos 42 e o 43, e falou muito aos nossos corações, justamente a respeito disso, principalmente o homem, a dificuldade que o homem tem, né, de abrir o coração, de falar, de pedir ajuda, principalmente na questão da saúde emocional, mas não somente emocional, até das doenças físicas mesmo. O homem tem muita dificuldade de buscar ajuda, de pedir ajuda. E ele citou aqui que a maioria das vezes, quando buscam ajuda, pode ser tarde. Então nós precisamos, queridos, tomar isso para as nossas vidas, pedir ajuda. Por que eu chamo isso de desafio? Justamente por isso, porque nós temos essa dificuldade de abrir o nosso coração, de pedir ajuda a alguém. Mas por que às vezes isso acontece? Porque nós não queremos confiar em ninguém, parece que ninguém vai poder nos ajudar. Isso não é verdade. Talvez por medo ou decepções que já sofremos, por achar que ninguém se importa conosco, por achar que ninguém se preocupa, por achar que ninguém está nos vendo. Eu quero dizer para você, sempre há alguém disposto a ouvir, disposto a nos ajudar, disposto a ajudar você nessa caminhada cristã, que não é fácil. Eu poderia citar aqui como essas pessoas, né? O discipulador, o líder de célula, um irmão mais chegado, um amigo, um dos pastores. Eu já deixo esse conselho aqui, queridos, nessa manhã. Se você está com dificuldade em alguma área da sua vida, e todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós, entenda que sozinho não dá. Sozinho nós vamos até um certo ponto, mas chega um momento que o fardo fica pesado demais. É muito pesado, se torna insuportável. Ah, mas eu tenho Deus. Sim, você tem Deus, mas Deus deixou, né? Os pastores, os amigos, os discipuladores, os líderes, Deus deixou os profissionais da saúde. Por que será? Por que será que Deus deixou todos eles? Toda inteligência, sabedoria que o homem tem não é dele próprio, foi o Senhor. Por que será? Deus está dizendo para mim e para você, meu querido, eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer nessa caminhada, eu quero que você chegue até o fim, mas ei, entenda que sozinho você não vai conseguir. Caminharão 2 juntos, se um cair, o outro ajuda a levantar. Nós precisamos buscar ajuda, pedir ajuda. Ainda no verso 7, o povo diz a Moisés: ore por nós, pede ao Senhor que tire as serpentes do meio desse povo. E Moisés orou. Vendo, queridos? O povo vai até Moisés, primeiro reconhece os erros, os pecados, depois pede ajuda.
Interessante que observe, na falta de paciência, na hora de reclamar, murmurar, falar que esse maná, esse pão do céu é miserável, é horrível, estamos enjoados disso, não queremos mais isso, ninguém procurou ninguém, né? Vamos lá. Mas quando a coisa apertou, entende? Israel aqui percebeu, ei, não tem como vencer essa serpente, já morreram muitos, vai morrer muita gente mais, se nós continuarmos sem pedir ajuda, sem confessar os nossos pecados, se nós não trabalharmos em nós mesmos. O maior inimigo nosso, queridos, somos nós mesmos. O diabo já está derrotado, somos nós mesmos. Já é derrotado. Israel compreende isso. No verso 7, eles vão até Moisés, oram, pedem a Moisés que orasse por eles, e Moisés orou. Então, repetindo, sempre terá alguém pronto, disposto a nos ajudar. Meu irmão, minha irmã, peça ajuda, rápido. Não tente vencer suas batalhas sozinhos. Crê em Deus, fortaleça no Senhor, renove as suas forças em Deus, mas faça parcerias com homens de Deus, com mulheres de Deus, com jovens de Deus, com adolescentes de Deus, com pessoas que você sabe que vai poder te ajudar. E eu estou dizendo, queridos, não só do lado espiritual, compreendam, em oração, em busca, na palavra, de uma iluminação do Espírito Santo, da palavra que já está revelada, para que Deus direcione a sua vida, direcione a minha vida, nos ajude na caminhada, mas também com pessoas, para que juntos nós possamos ir mais longe, juntos nós somos mais fortes, não é assim? Então nós precisamos buscar essa ajuda enquanto é tempo, para que nosso fardo se torne um pouco mais leve. No versículo de número 8, a graça de Deus é demonstrada. Disse Deus a Moisés, aí nós lemos, está no texto, faça uma serpente e coloque numa haste, ou num poste bem alto, coloque no meio do arraial, destaque, coloque no meio do arraial. É interessante que o povo pede a Moisés para orar, para que Deus retirasse a serpente do meio deles, para que Deus tirasse a praga do meio deles. Deus não faz isso. Deus não tira a serpente de lá. Deus não tira. Deus fala para Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque no meio do povo, numa haste, um poste bem alto, e todo aquele que olhar para a serpente, após ser picado por uma dessas serpentes, não morrerá, terá vida. Esse vai viver. Quem olhar para a serpente, daqui a pouco a gente vai fechar a mensagem, você vai compreender melhor ainda onde nós queremos chegar. Quem olhar para a serpente não vai morrer. Está bem no versículo 8. O pedido do povo foi para que Deus tirasse a serpente, e Deus não faz isso. Deus coloca no meio deles a solução. Deus coloca no meio deles a única opção de vida que eles tinham, a única chance que Israel tinha de não morrer, estava em olhar para aquela serpente. Nós percebemos claramente a graça de Deus nesse versículo, já apontando para o que Cristo faria, sendo levantado lá na cruz do Calvário, para que todos aqueles que olhar para Cristo, não morram, mas tenham uma vida eterna com Ele. Lá, a cura física, picada da serpente, já representando também o pecado, apontando para o pecado que entrou na humanidade, que leva à morte. Serpente do deserto, vida. Jesus Cristo, levantado na cruz, vida abundante, escape, salvação, perdão dos pecados, purificação para as nossas vidas, vida eterna com Ele. A graça de Deus sendo revelada, sendo demonstrada lá no Antigo Testamento, apontando para Cristo, assim como o maná apontava para Cristo, o pão vivo que desceu do céu, também aqui mostrando claramente Cristo Jesus para nós. O livramento do povo, está aí verso 8 e 9, Moisés orou pelo povo, mas o Senhor não respondeu da maneira como talvez fosse esperada. Em vez de remover imediatamente as serpentes, de curar as pessoas que haviam sido picadas, Deus instruiu Moisés a fazer essa serpente de bronze e colocá-la numa haste, onde todos pudessem vê-la. Se aqueles que haviam sido picados não olhassem para a serpente, estavam mortos, condenados à morte.
se olhasse para a serpente, estavam olhando para a vida. Jesus usou a serpente de bronze para ilustrar a sua própria morte, onde em João capítulo 14, capítulo 3, aliás, verso 14 e 15, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, estou lendo João capítulo 3, 14 e 15, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. São palavras de Jesus lá no Novo Testamento, em João, no capítulo de número 3, verso 14 e o verso de número 15. Levantar era um termo usado na época para referir-se à crucificação. Por isso Jesus usa esse termo. O Filho do Homem deveria ser levantado, seria crucificado. A comparação entre a serpente de bronze do tempo de Moisés e a cruz de Cristo nos ajuda a compreender melhor o significado da graça de Deus. Todas as pessoas foram contaminadas pelo pecado, todas elas, sem exceção. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Está em Romanos 3, versículo de número 23. Todos, sem exceção. Mas um dia, todos também morrerão e enfrentarão julgamento. Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois juízo. Então vai morrer, isso é fato. Agora, se enquanto estivermos aqui, se enquanto estivermos vivos, ainda que muitos ofendidos pelo pecado, picados pelo pecado, se olharmos para Cristo Jesus, nós teremos nossos pecados perdoados e teremos vida abundante em Deus. Isso nos mostra que desfrutaremos das bênçãos de Deus aqui na terra, mesmo que em meio a dificuldades, que nós não estamos livres delas, de nenhuma delas, nenhuma dificuldade, mas ainda assim, nós olharemos para as bênçãos de Deus, perceberemos as bênçãos de Deus no meio de tantos desafios que nós enfrentamos durante a nossa caminhada cristã, e seremos abençoados, e por fim, teremos uma vida eterna com o nosso Deus. Como vencer então esses desafios? A dificuldade de reconhecer quando erramos, de buscar ajuda, principalmente a falta de paciência. Meu Deus, como eu estou impaciente aqui hoje, pregação que não termina, que louvor demorado, esse culto está demorando demais, eu tenho um monte de coisa para fazer. Irmãos, acham que eu estou exagerando? Não, isso acontece no ambiente de culto, em um culto de domingo pela manhã, culto de 1h20, 1h30, de domingo à noite, quando passa 10 minutinhos do horário, culto hoje demorou demais, porque nós estamos impacientes, 5 louvor, para que tudo isso? Como se o louvor fosse para mim, fosse para você. O louvor é para Deus, queridos, é para Ele, a palavra é dele para nós, é alimento para nossas vidas, é pão, é sustento, é renovo, é cura, é mudança de vida, é direcionamento. Já ouvi essa palavra tantas vezes. Eu conheço, sei de cor salteado. Conheço? Povo no deserto, esse maná de novo. Esse maná de novo, você não está enjoado desse maná. Olha, queridos, se ao invés de reclamar do maná, o povo parasse e pensasse assim: olha, puxa, que Deus maravilhoso, hein? Olha quantos anos que não falta maná para nós. Desde que nós saímos, não faltou água, não faltou comida. Olha, as nossas roupas não envelhecem, nossos pés não incham, os nossos sapatos estão bons, perfeitos. Nós temos um líder que o Senhor enviou para nós, nós temos um sacerdote entre nós, um Deus que nós não estamos vendo, mas estamos sentindo, estamos desfrutando das bênçãos dele para nós. Nós éramos escravos,
Olha os nossos filhos nascendo no deserto, que bênção! Os filhos entram na terra prometida, os que deveriam transmitir confiança, paciência, fé, perecem no deserto, morrem no deserto, por impaciência, murmuração, reclamação, diante de um Deus que dizia: eu vou diante de vocês, eu estarei no meio de vocês, eu quero estar junto de vocês, eu quero que vocês me cultuem nesse deserto. Coluna de nuvem durante o dia, de fogo durante a noite, mar se abrindo, meu Deus, não, hoje não quero esse pão de novo não, estou enjoado desse pão. Nós precisamos, queridos, buscar ajuda realmente, principalmente em Deus, que Ele tenha misericórdia de nós. Os salmos que o Isaac trabalhou aqui a mensagem dele na sexta-feira, eu quero citar aqui o versículo 11, Salmos 42, verso 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Procura descansar nesse Deus, irmãos. Vamos procurar descansar nesse Deus. Ainda que enfrentemos esses momentos de impaciência, ou talvez dias de impaciência com tantas coisas. Impaciência com o filho, com a esposa, com o esposo, os filhos com os pais, com o patrão, com o cliente do comércio, o cliente com o atendente. É impaciência em todas as áreas, é no trânsito, é em todos os lugares, irmãos. É muita impaciência. Entrei num comércio que o atendente me atendeu assim: o que você quer? Eu não aprendi dessa forma, né? Bom dia, tudo bem? Posso te ajudar? Deseja alguma coisa? Ainda que por dentro, mas desse jeito, o que você quer? Quase que eu falei: quero nada, socorro, quero nada não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir embora. Recente, queridos, eu fui em um determinado lugar, né, obviamente, não falarei onde, né? Estou aí na minha reeducação alimentar, como a maioria sabe, então tem que tomar alguns cuidados. Quais os ingredientes desse determinado produto aqui? Não sei. Eu não sei, tudo bem, mas quem está vendendo deveria saber, né? Mas enfim, mostra claramente a falta de paciência, que isso é compreensível. Compreensível. Nós não podemos aceitar e dizer assim: olha, é isso mesmo, está tudo normal. O que Paulo diz em Romanos 12? Não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos conformar, achar que isso é normal, está tudo muito bem. Não, queridos, nós conhecemos, nós já olhamos para o Cristo que foi levantado na cruz. Quem já olhou, amém? Nós podemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos conflitos internos. Claramente aqui o salmista: porque está triste, ó minha alma? Porque está abatida dentro de mim? Porque está perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Ele falando para ele mesmo: põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu vou louvar esse Deus. Ele está dizendo: ei, está vindo bênção por aí, irmão, vai passar. O fardo hoje está pesado, né? Mas amanhã ele pode se tornar mais leve, quando não será só a minha mão, só a sua mão, quando teremos mais pessoas nos ajudando. Lembram de Arão e Ur? Lembram de Arão e Ur? Moisés lá no monte, intercedendo, os amalequitas, quando ele erguia as mãos, os amalequitas eram derrotados. Quando as mãos cansadas desciam, os amalequitas prevaleciam, venciam Israel na primeira batalha que Israel teve quando saiu do Egito. Arão e Ur perceberam, tem sempre alguém percebendo. Colocaram uma pedra, sentaram o velho Moisés, e um de um lado e outro do outro. Não foi assim? Vou dar spoiler do filme não, né? Mas quem viu aqui a forja, também viu lá, né? Se você ainda não viu, assista. A espada, ela vai ficando pesada. Você sozinho não vai aguentar. Mas se tiver mais alguém, pessoas te ajudando, te auxiliando, meu irmão, juntos nós somos fortes, não somos? Amém?
Agora imagine nessa confiança de que Deus está conosco. Imbatíveis. Amém, irmãos? Coloque a sua confiança no Senhor. Lamentações 3, 24 ao 26. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Estou impaciente, ansioso, preocupado, ao ponto de, por causa da minha paciência, falar um monte de coisa. Quem é que nunca falou um monte de coisa e depois se arrependeu amargamente? Quem aqui que nunca ofendeu alguém, teve a consciência, eu ofendi. Eu não precisava ter sido assim. Não preciso levantar a mão, mas é possível que tenha muitas pessoas aqui, ou talvez nos assistindo ou ouvindo nessa manhã, que falou, fez coisas, que ofendeu alguém, prejudicou alguém, pecou contra Deus e depois esfriou a cabeça, puxa, não precisava. Falta de paciência. Jeremias está dizendo, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo, com paciência, pela salvação do Senhor. Quando nós colocamos diante do Senhor, entendemos que Ele é a nossa força, a nossa esperança. Nós lançamos tudo diante dEle, nós descansamos e com paciência esperamos pela resposta dEle. Com tranquilidade nós esperamos a resposta dEle. Finalizando, Hebreus capítulo de número 12, versículo 2. Fixando os olhos em Jesus, olhando em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. O próprio Cristo, o autor e consumador da nossa fé, por causa da alegria que estava proposta a Ele. Isso aqui é um ensino para nós, irmãos. Há uma grande alegria proposta para mim e para você. Há uma esperança proposta para mim e para você. Há uma vida eterna proposta para mim e para você. Há um descanso em Cristo Jesus eternamente para mim e para você. O próprio Cristo, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, de todo insulto que Ele sofreu. E agora, glorificado, está à direita do trono de Deus, está sentado no céu. É justamente para onde eu e você vamos, queridos. Amém? E realmente finalizando, a serpente de bronze lá no deserto, não havia poder algum nela. Ela já apontava para Cristo. Porque todo o poder foi dado a Cristo. Está com Cristo, está em Cristo. Tanto é verdade que não havia poder algum na serpente. Era o ato da obediência do povo. A obediência do povo à palavra de Deus, em olhar para a serpente. Que lá em 2 Reis, capítulo 18, Ezequias, ele agora como rei de Judá, na reforma religiosa que ele promoveu ali, ele remove os altares idólatras, quebra as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época, os israelitas queimavam incenso. Ela era chamada de Neustã, a serpente de bronze. Está em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 4. O povo continuou idolatrando. Continuou idolatrando. Foi para aquele momento. Deus fez um grande milagre. Agora, vamos queimar incenso diante da serpente de bronze. Nos dias de hoje, queridos, nós não queimamos propriamente dito incenso, mas nós corremos o risco de, após receber uma grande bênção de Deus, sermos abençoados por Deus, se não vigiarmos com a nossa impaciência, em reconhecer os nossos erros e pecados e falhas, e pedir ajuda mesmo a pessoas, e principalmente em Deus, nós corremos o risco de não suportar o nosso fardo e fracassar durante a nossa caminhada cristã. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, que os nossos olhos possam estar fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Saia daqui hoje disposto a pedir ajuda. Peça ajuda. Pega o telefone, ligue, faça uma chamada de vídeo, vai presencialmente, marque para o dia que for, na semana que vem,
Mas não leve o fardo sozinho, pois você pode não conseguir, eu posso não conseguir chegar até o fim. Eu quero chegar lá no finalzinho, queridos, em nome de Jesus, e dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O louvor vai tocar? Onde está o Ministério do Louvor? Para tocar aqui uma música. Se for apertar, pode deixar, a gente ora e termina. Dá para vir? Eu queria que a gente pudesse desfrutar deste momento com muita paciência. Amém? Que nós tivéssemos muita paciência nessa manhã, que nós não nos apressássemos em sair da casa de Deus. Pode ter certeza, queridos, vale muito mais 1h20 aqui, do que 12, 120 horas em qualquer outro lugar nessa vida. Esse tempo que é precioso, e foi Deus quem preparou para nós esse momento tão especial, de poder acessar a presença dEle. E sabe por que nós podemos fazer isso? Porque Cristo Jesus foi levantado lá na cruz do Calvário. O véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos acesso à presença de Deus. Hoje nós podemos desfrutar dessa presença tão maravilhosa de Deus em nossas vidas e em nossas casas. E esse é o Deus presente aqui nessa manhã. Feche seus olhos, para a gente poder louvar e meditar também nessa palavra em nome de Jesus.
exaltado nesse lugar, Pai querido. Nós te louvamos nessa manhã, meu Deus. Muito obrigado pela tua presença tão real aqui, pela tua palavra, Deus, tão poderosa, que foi ministrada aqui nessa manhã, Deus. E eu tenho certeza pela fé que ela veio como flecha que acerta o alvo. Que essa semente, ó Deus querido, possa produzir em corações a 30, a 60 e a 100 por um, Pai amado. Que nós possamos absorver a tua palavra. Nós possamos, ó Deus, nos render diante da tua presença, reconhecendo, ó Deus, quem nós somos, reconhecendo, ó Deus, o quanto nós necessitamos do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos sair daqui desse templo nessa manhã fortalecidos, renovados, encorajados pelo poder da tua palavra. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Pai, onde as famílias em que essa palavra chegou ou vai chegar, Pai querido, que possa trazer cura, que possa trazer um despertamento, Pai amado, um novo ânimo, que fardos, ó Deus, possam ser retirados, ou que possam se tornar mais leves, ó Deus querido, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem prometido para nós nessa terra, e por fim a vida eterna em Cristo Jesus, que foi levantado lá na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhar para Ele, que crer nele, que confessá-lo como Salvador, possa ter uma vida eterna, uma vida com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada filho, sobre os pais, desde o pequeno até o maior, do mais novo até o mais velho, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos obedientes à tua palavra, caminharmos segundo a direção e a orientação da tua palavra, com a iluminação do Espírito Santo do Senhor, Pai, porque a tua vontade para nós, Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os pensamentos do Senhor, como foram para Israel, como é para a igreja, são pensamentos de paz, são pensamentos de nos abençoar, Pai, e nós cremos nisso. Nos ajude, Deus, a compreender o quão pequeno nós somos, o quanto nós necessitamos do Senhor. Nos ajude, Pai, a ter mais paciência. Nos ajude, Deus, a abrir o nosso coração para o Senhor. Não que o Senhor não saiba, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda e conhece nossos pensamentos, nosso coração, o Senhor sabe tudo a nosso respeito, Pai, mas é para nós mesmos, Senhor, para que nós possamos abrir o nosso coração diante do Senhor, para que nós possamos procurar ajuda aos discipuladores, aos líderes, os pastores, ajuda profissional, seja qual for a área, da saúde física ou emocional, que venha mesmo esse despertamento em nós, Pai amado. E eu tenho certeza, Pai querido, que o Senhor já está, e o Senhor continuará enviando pessoas, capacitando pessoas para estar nos ajudando e nos capacitando também, para que possamos ajudar uns aos outros, Pai amado, e caminharmos juntos, um povo forte nessa terra, revestido do poder do Senhor, que sabemos onde queremos chegar, sabemos das dificuldades do dia a dia, dos desafios do dia a dia, mas temos a convicção que o general de guerra, o Senhor, está conosco, que o Senhor vai na nossa frente, Pai amado, que nós não estamos sozinhos. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, nada foi surpresa para o Senhor. O Senhor sabia de todas as dificuldades que eles iriam enfrentar, de todos os questionamentos, até das murmurações, mas o Senhor ainda assim desejou estar com eles, prometeu estar com eles, e esteve até a entrada na terra prometida, esteve com eles na terra prometida, está com o seu povo, no meio do seu povo. É promessa de Cristo Jesus estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós te louvamos nesta manhã, Pai querido e santo. Muito obrigado, porque o Senhor tem paciência conosco, porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs, porque o Senhor continua nos amando de uma forma incondicional.
E nós amamos o Senhor também. Queremos, ó Deus, louvar ao Senhor, não pelo que o Senhor pode nos oferecer, não só por causa das promessas, mas pelo que o Senhor representa para nós, pelo que o Senhor é para nós. O Senhor é o Pai amoroso, Pai cuidadoso, zeloso, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Nos ensina, Pai, dia após dia, olharmos firmemente para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aplauda.